passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, meus irmãos, bom dia, Nivaldo. Bom dia, Célia, bom dia a todos. Mais um encontro nosso, mais momentos em que vamos conversar sobre esse livro, Obreiros da Vida Eterna, esse livro que começa a entrar na sua a fase final, né? Já estamos mais da metade, mas aonde nós vamos realmente tomar conhecimento do objetivo. Exatamente. Que André Luiz nos traz, que é esse auxílio a esses irmãos. Esses 5 desencarnes, né? Como se processa, né, Célia? Porque nós, adiantando aqui já, né, o André Luiz começou no capítulo 11 a apresentar os atendidos, os que serão auxiliados, né? E nós já vimos o Sol primeiro, o Dimas. Ele está apresentando agora o segundo atendido, será o Fábio, e ele vai, evidentemente, apresentar todos os outros 3 para depois particularizar, né? E como nós sempre falamos, a gente espera que esse livro, que essa narrativa de André Luiz seja o tempero para as nossas vidas. Esse tempero que a gente coloca nas nossas refeições, que essas obras seja esse tempero para o nosso espírito. Nós precisamos entender esse ser espiritual que todos nós somos. E André Luiz, ele tem essa preocupação de nos relatar a nossa vida no mundo espiritual. Como nós podemos nos preparar agora, porque vamos... isso é certo, vamos retornar ao mundo espiritual, e ele vem nos mostrando que só depende de cada um de nós como vamos viver no mundo espiritual. O fato, Célia, é que nós ainda damos muito mais importância e atenção à nossa vida material, que ela vai ser breve, do que a nossa vida espiritual. E essa verdadeira vida que vem depois dessa porque, material. Nivaldo, a gente trata a matéria como eterna. E o espírito como passageiro. Quando é o contrário. Mas a gente, é uma coisa assim que a gente tem que pesquisar para poder responder isso. Por que a gente faz essa troca? Quando a gente sabe que essa troca só vai ser prejudicial a nós mesmos. Então, a gente agradece sempre a Deus, agradece a esses amigos espirituais que nos incentivam, que estão aqui sempre nos auxiliando, nos mostrando, nos direcionando o caminho que devemos tomar. Se aceitamos ou não aceitamos, isso aí é o que nós vamos ter que arcar como consequência mais tarde. Mas André Luiz nos mostra isso. Então, nós estamos no capítulo 11. Perfeito. Em que você falou do o André Luiz Dimas. está agora no capítulo 11 apresentando os 5 atendidos. Ele já apresentou para nós o Dimas,
o Dimas como um espírita, né? Porque ele diz para nós que ele tinha mediunidade. Inclusive, o próprio Dimas identifica, vê a equipe do André Luiz quando chega ao seu quarto, né? Então, ele apresentou o Dimas, vai particularizar depois exatamente esse desencarne e está apresentando o Fábio, que é o segundo atendido. O Fábio, ele tem uma cirrose hepática, né? E ele está conversando com os filhos, dizendo exatamente, falando sobre a morte. É o Fábio que não tem religião. O Fábio não tem religião. Ele tem religiosidade. Mas ele não tem uma religião definida, né? Nós vamos ver que nesses atendimentos, o André Luiz já apresentou o Dimas, que é espírita, o Fábio, que não tem uma religião, mas ele é religioso. Nós vamos ver depois os outros dois, os outros três. Nós vamos ter um evangélico, mais um espírita e um católico. Então o André Luiz vai trazer para nós, mostrando que, independente da religião que nós temos aqui, Célia, esse atendimento vai ser feito para aquele que tem uma conduta ilibada, uma conduta no bem. E aí, Nivaldo... Isso é que vai fazer a diferença. Como já foi perguntado, André Luiz pergunta ao instrutor, né, por que esses 5 teriam esse atendimento? E ele diz porque eles foram trabalhadores do bem na Terra, independente de religião. E André Luiz, narrando para nós esses 5, esse protestante, esses 2 espíritas, o católico e o sem religião, ele vem nos mostrar que não é só os espíritas que serão socorridos, ou todos nós, toda a humanidade será socorrida desde que se faça merecedor disso. Perfeito. Em algum momento, o arrependimento, mesmo aqueles nossos irmãos envolvidos em atrocidades, ao chegar ao mundo espiritual, e o arrependimento, e esse arrependimento a gente não precisa esperar desencarnar para que ele se manifeste, mas todos nós, quando nos arrependermos, quando voltarmos os nossos corações para esse caminho, o caminho do bem, o caminho da utilidade, nós todos nós seremos socorridos. E então, aí... Célia, o Fábio, né, tem essa colocação, está conversando com os 2 filhos, e está dizendo exatamente isso, que dá proximidade, ele percebe que está próximo à sua partida desse mundo, né? E ele está exatamente dizendo para os filhos que a morte não existe, que ele, da onde ele estiver, ele vai continuar olhando pelos filhos e que a mãe, a sua esposa, vai ficar nessa função de protegê-los. E que eles não acreditem que ele morreu, que ele desapareceu. Inclusive, a André Luiz nos narra que ele diz assim: quando eu partir, acentuou o pai amoroso, se vocês demonstrarem, se os filhos e a esposa demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias. Olha só a importância, né, Célia, da vibração positiva quando aqui perdemos os nossos entes queridos, de não entrarmos naquele desespero, nas lamentações, até nos questionamentos contra Deus, mas pelo contrário, fazer esse movimento de aceitação de que a hora chegou e emanar esse sentimento de gratidão. Nós vamos estar fortalecendo. Porque a tristeza, ela é normal. É inerente no processo, né?
Mas daí a gente estender isso e essa tristeza tomar conta do restante do nosso tempo, aqui vai uma diferença. Então, muito Célia, grande. aí o André Luiz continua dizendo, falando da fala do Fábio aos filhos, né? Ele diz que crer que não vai demorar muito a partir. E nós continuamos, então, de onde nós paramos na semana passada. O Fábio diz aos filhos: quando eu partir, acentuou o pai amoroso, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias. Houve comovente interregno que o assistente Jerônimo não desejou quebrar, tal a significação moral da cena cariciosa. De olhos fixos nos rapazinhos, o extremoso genitor passou a considerar: vai para 3 anos, instituímos nosso culto doméstico no Evangelho de Jesus. E vocês sabem, hoje, que nosso mestre não morreu. Então, olha só, o Fábio, nós já falamos aqui, ele não tinha religião. Mas mesmo assim ele instituiu o culto do Evangelho no lar. Onde ele estudava o Evangelho e os filhos sabiam que a morte não existia, né? Então Jesus não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem da renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem, nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que estejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Olha só, Célia, que entendimento maravilhoso que o Fábio apresenta, mesmo não tendo uma religião efetiva, né? E um termo novo para nós, que retrata bem essa nossa passagem: viagem de renovação. De renovação, né? Viagem de renovação, porque na verdade é uma renovação. É tão expressiva, né, Célia, que a gente até vale a pena ler de novo. Quando eu fizer a viagem da renovação, tenham calma e otimismo. Quem está dizendo isso é uma pessoa que vai fazer a passagem, que vai, para nós, deixar de estar vivo. E essa viagem todos nós vamos fazer, então a gente já tem um outro nome, não é a morte, é a viagem da renovação. Não chorem, nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Olha que coisa maravilhosa, né? A fala de um Fábio em que não é espírita, não é evangélico, não é católico, ele simplesmente é um homem de bem. De bem. Né? Nesse instante, apareceu a dona da casa, impondo modificações à palestra. Valeu-se Jerônimo da circunstância para intervir apresentando. Nosso amigo, aí agora ele vai apresentar, porque até agora nós não sabíamos o nome. Então agora ele vai apresentar, o Jerônimo vai apresentar o Dimas, né? Nosso amigo Fábio, em vésperas da libertação, sempre colaborou com a dedicação nas obras do bem. Ele colaborava com dedicação nas obras do bem. Ele era espírita? Não. Era católico? Também não. Nem evangélico. Mas ele colaborava com as obras do bem. Não é médium, com tarefa na acepção vulgar do termo. Ou seja, não é espírita. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas. Colaborando conosco
em relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores de nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentais da alma e formou-se na Academia do Esforço Próprio, a fim de ser-nos útil. Formou-se, olha, onde que ele formou? Na Academia do Esforço Próprio. Outro termo, né, que André Luiz nos traz, Academia do Esforço Próprio. Somos nós que temos que nos transformar, temos que fazer esse esforço da transformação. E o Fábio, ele fez, né? Transformou-se na Academia do Esforço Próprio a fim de ser-nos útil, livre de sectarismos, infenso às paixões e amante do dever. Então, Fábio era aquele cara que, justo, correto, amante do dever. Nosso irmão Fábio instituiu desde os primeiros dias de matrimônio o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Então, o culto do Evangelho do Lar do Fábio tinha uma finalidade, eram estudos, né? Em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Soube viver bem, para bem morrer. Então, como que a gente vai morrer? Nós vamos morrer de acordo com como nós vivemos. Se vivemos bem, nós vamos morrer bem. Se nós vivermos mal, vamos, evidentemente, morrer mal. E o viver bem ou morrer mal, Célia, não significa com relação ao tipo de morte, não. Né? Porque o Fábio, por exemplo, ele tem cirrose. Ele vai morrer efetivamente, fisicamente mal, mas espiritualmente bem. Aproximei-me do enfermo, percustando-lhe a situação orgânica. André Luiz é médico e ele tem essa curiosidade e ele traz para nós, né? Então ele vai lá verificar o que o Fábio tem. A tuberculose minara-lhe os pulmões, impressionando-me as formações cavitárias e outros sintomas clássicos da terrível moléstia. Fábio, a rigor, não precisava apoio para a fé que nutria. Revelava-se tranquilo e confiante, e embora o abatimento natural em seu estado ia ensinando aos seus filhos inesquecíveis lições de coragem e de valor moral. Então ele, percebendo o final, abatido pela doença, e ele mesmo assim transmitindo aos filhos esse conhecimento divino, né? Vamos-nos, chamou-nos o assistente, nosso companheiro vai bem e dispensa-nos a maior colaboração. Saímos admirados com o exemplo entrevisto. Daí a instante, Jerônimo conduzia-nos a confortável apartamento em moderno arranha-céu de elegante bairro. Então ele vai apresentar agora a terceira pessoa que será atendida pela equipe nesse desencarne. Entramos nesse apartamento luxuoso. No leito permanecia respeitável senhora, de idade avançada, com evidentes sinais de moléstias do coração. Cercavam-na atenciosas duas senhoras ainda jovens, que a acumulavam de discretos cuidados. É nossa irmã Albina. Então, nós já temos agora o Dimas, o Fábio e agora a Albina, que tem problemas cardíacos. É nossa irmã Albina, explicou-nos o dirigente amigo, filiado à organização superiores de nossa colônia espiritual, tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação,
pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Permanece presente em serviços nos círculos evangélicos, protestantes. Fez profissão de fé na igreja presbiteriana. É viúva desde cedo. Consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Então, a nossa terceira personagem, que a equipe do André Luiz, do Jerônimo vai atender, trata-se da Albina, uma pessoa, uma idosa, que é evangélica presbiteriana. Mais uma vez, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima, imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas. Não se cogitava sem sentido particularista de seus títulos religiosos ou sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus. Ministrava-se amparo reconfortador sem qualquer preocupação exclusivista. Então a equipe, André Luiz mais uma vez afirma que essa equipe em que ele faz parte não está vindo aqui fazer um atendimento a pessoas que tiveram títulos aqui na Terra, posições sociais aqui na Terra, dinheiro aqui na Terra. O Evangelho nos diz isso. Ele nos diz que quando nós chegarmos no mundo espiritual, ninguém vai nos perguntar qual é a crença que professávamos, quanto nós tínhamos na nossa conta bancária, qual era o banco que a gente movimentava. Então, Célia, a equipe não buscava rótulo das criaturas, não se cogitava em sentido particularista. O que se procurava era um coração fiel, fiel a Deus. Fiel a Deus. Então, Célia, a instrução, a gente sempre fala, sabe, a instrução é que nos esclarece sobre como a gente entender esse processo da vida, da morte, do que estamos fazendo aqui. E a gente até entende, porque muitos até fogem do estudo, porque vão descobrir as realidades da vida, que muitas realidades eles não querem saber. São responsabilidades que nós temos que ter agora, muitos de nós, nesse momento, não quer ter. Então, eu não quero saber disso. Não queremos. Não. Mas é importante que a gente saiba disso, né? Esse reconforto sem qualquer preocupação exclusivista. Porque o que André Luiz está aqui nos dizendo... A gente pode, Célia, aqui na Terra, fazermos as nossas... né, escolher as nossas casas, apartamentos e as nossas coisas, mas na hora da morte, nós não vamos escolher mais nada. Nós não vamos escolher mais nada. Nós vamos ficar realmente à mercê do que efetivamente nós fizemos de bom durante a nossa vida. E viverá bem, vai morrer bem, quem, como André Luiz nos disse, quem viveu bem. E viver bem é viver dentro das leis que Deus nos apresentou. O que André Luiz, as leis divinas. O que André Luiz está nos mostrando é que fazer o bem, todos nós podemos. Viver com esse coração fiel a Deus, a gente tem que ser beato? Não precisa. Eu tenho que viver dentro do templo que eu escolhi daquela seita, daquela doutrina que eu escolhi para abraçar? Não! Agora, fazer o bem eu faço a todo momento, nós podemos fazer a todo momento, em todos os lugares. Vamos parar e vamos pensar quantas vezes nós já condenamos, já julgamos com um olhar, sem proferir uma palavra sequer. E aí isso é fazer o bem?
Porque a gente tem que respeitar o que cada um escolhe para as suas vidas. Assim como eu quero que o meu respeito seja validado, eu tenho que validar o do outro. Então, esse fazer o bem é uma opção de cada um. Aí eu vou lembrar da regra áurea, que nós não podemos esquecer nunca. E empregar em todos os momentos da nossa vida. Só fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Isso é fazer o O bem. importante, Célia, Jerônimo, a equipe do André Luiz, está apresentando os personagens para nós. Mas cada um deles vai ser particularizado no seu processo antes, durante e pós-desencarne. Para que a gente possa exatamente entender muito mais de cada personagem desse, o porquê que eles estão tendo esse privilégio, aparentemente, de serem atendidos por uma equipe especial. Vamos prestar atenção nos ensinamentos que cada um deles traz para nós. Célia vai continuar a ler para nós, né? O assistente Jerônimo, aproximando-se dela, tocou-lhe a fronte com a destra e Albina, de semblante iluminado e feliz ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que a assistiam. Ela sentiu, mas não viu. Né? Aquela mão que Jerônimo colocou na sua fronte trouxe alívio para ela, trouxe bem-estar para ela. Eunice, aí aquela mão, ao contato, né, daquela mão bondosa e acariciante, ela exclamou para uma das companheiras que a assistiam: Eunice, dá-me a Bíblia, desejo meditar um pouco. No nosso estudo passado, nós comentamos que ela era assistida por duas enfermeiras. Sim. Então ela pede: Eunice, dá-me a Bíblia. Ela era protestante. Porque a gente vai pensar, vocês podem estar pensando, mas por que não o Evangelho segundo o Espiritismo? Ela era protestante. Desejo meditar um pouco. Mamãe, respondeu-lhe a filha, não será melhor descansar? Graças a Deus, a dispneia cedeu. E a senhora parece tão bem disposta. Ela estava com um problema cardíaco. A palavra do Senhor, aí a mãe responde, a palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. Suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal, e de tal modo que Eunice, vencida, apanhou o volume de sobre a vasta cômoda e entregou-lhe. A respeitável anciã assumiu a adequada posição para a leitura. Encostou-se em travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou-a a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a operação. E isso acontece conosco, quando abrimos o Evangelho, que a gente diz assim, ao acaso. Mas eles trabalham para que a gente abra
na página onde nós que a gente precisamos. necessita. Sem que a interessada lhe percebesse a operação. Patenteou-se-lhe o capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. A simpática velhinha leu pausadamente, em voz alta. Terminando, exclamou comovidamente: agradeço ao nosso divino mestre a alentadora leitura que nos mandou. Praza aos céus possamos todas nós, encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Assim seja. As filhas acompanhavam-na, respeitosas. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passes de reconforto. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca, oriunda de aneurisma em condições ameaçadoras. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém do nosso plano assomou a porta de entrada. Era a dedicada amiga que vinha velar a cabeceira. Cumprimentou-nos, bondosa, com encantadora simplicidade. Então, essa amiga era uma outra desencarnada. Sim. Que estava ali para prestar. Sabe, porque a gente fica, às vezes, imaginando que só nós espíritas que temos mentores espirituais. Protetores, amigos. Todos temos. Inclusive os evangélicos, os católicos, todos. Né? Então, a Albina tinha lá a equipe espiritual que velava por ela também. Jerônimo explicou-lhe nossa missão. Chega essa outra amiga, e aí Jerônimo explicou a ela a missão deles. A interlocutora sorriu e considerou: reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. O que seria essa prorrogação? No entanto, creio que há forte pedido. Essa prorrogação é a manutenção desse espírito mais um pouquinho encarnado. Eu estou dizendo mais um pouquinho, Isso. Mas o tempo necessário para que alguma coisa se concretize, né, Célia? A gente chama muito aqui no movimento espírita de moratória. Moratória. O que o nosso amigo Divaldo Franco teve, e ele mesmo relata por algumas vezes. Todos somos de parecer que deva ser chamada a nossa esfera com urgência para receber o prêmio que fez jus. Isso é a irmã que chega, a irmã desencarnada que chegou, e ela diz que todos somos de parecer que deva ser chamada a nossa esfera, deva desencarnar com urgência para receber o prêmio a que fez jus. Todavia, há razões poderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de permanecer com a família consanguínea
na crosta por mais alguns meses. Então, não foi apresentado aqui, mas com certeza no capítulo referente ao desencarne da Albina, esses motivos serão elucidados. O porquê essa companheira, essa mentora, né, espiritual, intercede nesse auxílio da moratória, de mais alguns meses ao seu desencarne. Teremos prazer em todo o serviço fraterno, acentuou Jerônimo com afabilidade. Passaremos por aqui diariamente, até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. Aí a gente observa aqui o seguinte, o Jerônimo veio com a missão de auxiliar o desencarne desses cinco. E ela está incluída. Dentro desses 30 dias. Então, se fosse aqui na Terra, nós dizemos, olha, não dá para esperar, não. Eu vim com a missão de levá-la, vamos levar. E ele diz aqui que ele vai ter prazer em todo o serviço fraterno. Então, ele vai passar por lá todos os dias e observar os motivos pelos quais há esse interesse em que ela fique por mais alguns meses. A simpática visitante de Albina agradeceu e partimos. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas reparando que o assistente, Jerônimo, seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. O André Luiz, né? Ele sempre... O André Luiz é só, mas por que ela vai ficar? Por que há a necessidade dela ficar mais alguns meses? Ele tinha uma série de perguntas sobre esse assunto, mas não houve tempo para isso. O assistente, o Jerônimo, já partiu para outra atividade, outro serviço e o André Luiz ficou aí sem ter oportunidade de fazer as perguntas que ele gostaria de fazer, né? Varávamos em breve larga porta de movimentado hospital. Então nós estamos chegando agora no quarto atendido. Larga porta de movimentado hospital. Defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Então, esses desconhecidos são os espíritos desencarnados que povoam os hospitais. Então vamos lembrar que nos nossos hospitais nós vamos encontrar doentes conformados, tranquilos, como também vamos encontrar enfermos revoltados, blasfemando. E esses desencarnados que lá se encontram têm dos dois lados. Exatamente. E não vamos esquecer que a atração é feita por afinidade. Então, todos esses irmãos desencarnados que se encontram lá estão ao lado daqueles que têm a ver com ele, têm em comum com eles. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. Então, era um hospital público, né? Era. A enfermaria de um hospital público. A maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam.
umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Você acabou de falar. É o que eu falei. Então, quando André Luiz diz aqui, varávamos em breve larga porta de movimentado hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Então tinha dos dois lados. Um em caráter de assistência e outros em caráter de perseguição. Dobravam-se-nos as mais diversas cenas. Célia, só esclarecer, quem seriam esses que estão em caráter de perseguição? São os nossos inimigos desencarnados. Aquele inimigo que a gente acha que eu vou eliminá-lo e está resolvido o meu problema, não está. Ai, graças a Deus que foi. Deus, ele morreu. Foi, mas agora... Mas ele está me esperando lá. No momento da minha morte, ele está lá. São esses perseguidores que estão a nos esperar no momento de nossa morte. Isso que a gente fez aqui, inimigos que nós fizemos aqui, que nós sabemos que fizemos. E lá de trás, e de outras encarnações, que a gente nem sabe, que o véu do esquecimento nos impede. Desdobravam-se-nos as mais diversas cenas, prevenindo, talvez, mais a mim que aos demais companheiros, o dirigente de nosso grupo recomendou: não dispersem a atenção. Mais a mim do que aos outros do grupo, porque o André Luiz era sempre questionador. Ele gostava gosta, né? De ver todos os detalhes, a todas as situações. Então, o momento não era para isso agora, né? Decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavalheiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, a cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Apresentou-nos Jerônimo a este último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Então, Bonifácio é o mentor, protetor do doente. Em seguida, indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu: aqui temos nosso velho Cavalcante. Cavalcante, então é o quarto atendido. Já temos o Dimas, Fábio, Adelaide e agora Cavalcante. É virtuoso, católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Então ele tá tendo esse atendimento especial não por ser católico, mas porque ele tem esse valoroso serviço no bem. Veio de nossa colônia há mais de 70 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra, junto dos filhos da indigência, aqui se encontra junto dos filhos da indigência. Ele está no hospital público, numa enfermaria, junto com vários ali doentes, né? Abandonado da parentela
em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Então, provavelmente, o Cavalcante, né, Célia, foi aquela pessoa que os familiares... o Cavalcante é um pobre, não gostava de ostentar, né? Repetindo, aqui se encontra junto dos filhos da indigência, abandonado da parentela em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Então, essa vida é eterna. Ele estava amparado pela misericórdia do nosso Pai. E essa vida material, temporária, curta, que para nós, muitas das vezes, é longa, mas curta em relação à eternidade, ele era mais um indigente. Ele não ligava para a materialidade, mas ele tinha a misericórdia divina. Findo ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando. Bonifácio, o espírito mentor. Que tomava conta dele. A intervenção no duodeno foi marcada para amanhã. Ou seja, ele ia ser operado. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou: assisti-lo-emos no instante oportuno. Obedecendo-lhe as recomendações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo da glândula parótida ao reto, observando, além da ulceração duodenal, a inflamação adiantada no apêndice, quase a romper-se. Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa influenciação. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Ou seja, o Cavalcante, ele era... Porque aquele que percebeu a presença deles, o Dimas, né? O Dimas. O Dimas vê eles na sala, né? O Dimas era médium, espírita. Mas a Albina sentiu... A Albina sente a vontade até de fazer prece. Mas o Cavalcante não se apercebeu da presença deles, né? Embora fosse ligado ao bem, ele faltava ali assim, como o André Luiz fala aqui, né? Ele não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável, né? E aí André nos fala, porque nosso tempo já está terminando, mas aí André nos fala ainda dos quadros que havíamos observados naquele dia. Esse era, sem dúvida, o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, era um hospital. Em André Luiz identificou várias entidades ali maléficas, né? O operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Isso aí. Porque ele era protestante e a crença dele
André não nos relata a abertura que ele... Embora ele fosse ligado ao bem, né, Célia, ele não tinha essa educação religiosa, o que fazia com que houvesse essa dificuldade da comunicação dos espíritos com ele, né? E aí, no próximo programa, a gente continua com o relato do Cavalcante. Então, boa semana a todos, um bom almoço, paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.